Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 85, dando prosseguimento à nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio. Chegou o momento de nos debruçarmos sobre mais 3 destas notas ou capítulos do livro 7º, a saber, notas ou capítulos 32, 33 e 34. A tradução de referência, como sempre, é uma das que estão em domínio público, a mais antiga, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida. E você pode acompanhar a leitura que será feita aqui ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do trecho que é sempre colocada na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer nestas 3 breves entradas das suas meditações. 32. Relativamente à morte. Dispersão, se há átomos, e, se há unidade, extinção ou deslocamento. Nós vamos ver nestas 3 breves entradas a mesma estrutura de argumentação. Marco Aurélio vai usar um tópico, logo depois vai procurar esclarecê-lo segundo os princípios estoicos e procurará, evidentemente, fazer uma reflexão correta do ponto de vista filosófico para que ele a si mesmo se convença ou se rememore de coisas que ele já sabia, de coisas que deveriam ser ponto pacífico para ele, digamos assim. Mais uma vez ele vai falar da morte e o que ele trará diante do seu olho mental, digamos assim, diante da sua consciência, o objeto da sua reflexão aqui, será aquele dilema entre 2 alternativas, a alternativa epicurista e a alternativa estoica. Marco Aurélio, embora fosse um estoico, por assim dizer, ortodoxo, levava em consideração outras filosofias, como aliás era a praxe em todos os que adotavam uma filosofia de vida, e sabia que os epicuristas, por exemplo, na esteira de Demócrito e outros atomistas, consideravam o universo um acaso formado de partículas que se entrecruzavam, se entrechocavam, e não havia uma coerência nesse entrechoque, não havia uma coerência nesse movimento de átomos e nem muito menos um propósito. Então, o que é que os epicuristas concluíam a partir daí, a partir desta constatação física ou deste princípio de sua física? Que o melhor era, evidentemente, retirar-se do mundo, colocar-se num jardim ao lado de pessoas que pensavam da mesma maneira e dedicar-se a prazeres simples, prazeres frugais e a uma vida tranquila. Os estoicos não veem as coisas desta maneira, eles acreditam que o universo é uno, a própria ideia de universo em latim tem a ver com isso, que ele é um todo perfeitamente ordenado, que existe um propósito que a ele subjaz ou que o permeia, que existe um logos que o organiza e uma providência que se exerce em todas as direções. E a partir daí, a visão da morte que tem é diferente daquela que os epicuristas sustentavam. Se os epicuristas sustentavam que existem os átomos, existem os elementos, e, portanto, não há uma ordem, não há uma coerência do todo, o que acontece quando o indivíduo morre é que tanto a alma quanto o corpo se desfazem, se dispersam, se perdem nesses átomos. Ao passo que os estoicos supunham que, havendo essa unidade, há uma espécie de absorção, pelo menos da alma, se não da alma e do corpo, pelo todo. Há uma volta da alma, da psique, a uma espécie de alma universal, né, de anima mundi, alma do mundo, alma do universo, psique tu cosmo, para que esse indivíduo volte a integrar o todo de que ele fez parte anteriormente,
Mas eles não tinham nenhuma visão a respeito do que fosse a sobrevivência da consciência. Às vezes nós vemos estoicos, como por exemplo Catão de Útica, crendo na alternativa do platonismo, que aliás será incorporada pelos cristãos, a de que a alma sobrevive ao corpo, mantém as suas características pessoais, mantém as suas memórias, mantém a sua individualidade e tem uma vida não corpórea a partir daquele momento. Os estoicos, sabendo que esta era uma proposição inverificável, não insistiam nisso, embora houvesse alguns que, de alguma maneira, se aproximavam desse ideal platônico. Catão de Útica, antes de colocar fim à sua própria vida, lê um dos diálogos platônicos que tratam desta questão, que tratam da sobrevivência da alma, da imortalidade da psique. Seabra coloca esta questão da seguinte maneira aqui: sobre a morte, ou dispersão de átomos, ou se unidade, certamente extinção ou mudança. Então a própria extinção do ser humano está contemplada aqui nesta possibilidade estoica. Ou átomos, ou um universo providencialmente ordenado. Sempre Marco Aurélio, quando tem de optar, opta pela alternativa estoica, mas ele não deixa de considerar a possibilidade de que os epicuristas, nesta questão da física, estivessem certos e não os estoicos. Muito bem, 33. Relativamente à dor. Intolerável, mata. Duradoura, suporta-se. O pensamento, se retoma a firmeza, conserva a serenidade e o raciocínio não sofre alteração. Quanto aos órgãos afetados pela dor, ou afetados pela dor, como se diria hoje, que se queixem, se puderem. Mais um argumento de Marco Aurélio, mais uma nota com a mesma estrutura. As notas ou meditações 32, 33 e 34 foram escritas no mesmo dia ou na mesma noite, ou pelo menos com grande proximidade. Nós temos a mesma estrutura, né? Peri, a preposição peri, logo depois um substantivo, se não me engano no genitivo, assim como em latim se usaria o de e um substantivo, se não me engano, no ablativo. Né? Então, sobre tal coisa, sobre tal coisa. E aqui, o que Marco Aurélio vai dizer, relativamente à dor, intolerável mata, duradoura suporta-se. É algo em que os próprios epicuristas insistiam. A dor, se torna intolerável, é um sintoma de que os órgãos não estão aguentando, de que as partes constitutivas do nosso corpo não estão suportando aquilo e posteriormente haverá a morte. Então, se a dor, se o sofrimento passa por isso, chega a esse ponto, é porque está-se perto da morte. Se for intolerável, acaba matando. Se o indivíduo sobrevive, a dor, por mais dura que seja, acaba sendo suportável de um ponto de vista estoico, pelo menos. Lembremos-nos de que estes indivíduos vivem numa época em que não havia nem mesmo aspirinas. Se você tinha uma dor de cabeça, você era obrigado a ficar com ela pelo tempo que fosse. Se você precisava amputar um braço, isso era feito a sangue frio. No máximo se dava álcool para o indivíduo, se tentava usar éter, alguma coisa assim. Era uma vida muito mais dura. As dores do parto eram suportadas pelas mulheres até o fim, sem nenhum tipo de subterfúgio, né? Quando não era necessário fazer as cesáreas a sangue frio, que muitas vezes acabavam determinando a morte da mãe. Então todo esse mundo muito mais duro acabava criando pessoas com uma resistência à dor muito maior do que hoje. Nós somos grandes molengas nesse sentido, nós somos muito frágeis por sermos muito tecnicamente assistidos e medicalmente assistidos. Nós não temos a força que essas pessoas tinham, né? Nós temos uma compleição frágil, nós temos uma grande dificuldade em lidar com isso. Mas é possível para alguém que vivia no Império Romano dizer uma coisa dessas. Então, se a dor dura,
é porque ela é suportável. As dores crônicas, de um modo geral, não são dores excruciantes, podem ser dores muito intensas, mas é possível suportá-las, né? Hoje em dia há analgésicos que tornam esse ato um pouco menos gravoso, um pouco menos difícil. Se a dor é intolerável, é porque o corpo está indo embora. Se ela não é intolerável, ela pode ser suportada. O pensamento, se retoma a firmeza, conserva a serenidade. Bom, evidentemente está se falando aqui do hegemonicon, da mente diretora. Se ele é firme no seu intento, né, se ele compreende que o que está doendo é o corpo, não ele mesmo, é capaz de manter-se razoavelmente incorruptível diante deste fato. Ele conserva a serenidade. Então, o estoico sustenta que é possível conservar a serenidade, a calma, a tranquilidade, a placidez, mesmo diante de uma dor crônica ou muito difícil de suportar. E o raciocínio não sofre alteração, pelo menos em tese, né? Claro que é difícil para alguém que está nesta situação não ter alterações, mas estas alterações se baseiam na ideia de que o bem do corpo vem em primeiro lugar. Se o indivíduo consegue refrear isso, ele consegue criar em si uma resistência muito maior. Para nós, tudo isto beira a um heroísmo totalmente inacreditável, né? Quanto aos órgãos afetados pela dor, que se queixem se puderem. Deixe os órgãos se queixarem, deixe os órgãos doerem e não se transforme em alguém que se identifica com esses órgãos, isto é, não crie um acréscimo de sofrimento àquilo que você já está padecendo, colocando o lamento para além da própria dor, porque esse lamento torna as coisas piores. Ele vai fazer o indivíduo se sentir um coitado, ou um injustiçado, ou alguém miserável naquela situação, e isso não ajuda ninguém a suportar a dor. Convenhamos, estejamos nós do lado dos estoicos nesta questão ou não. Seabra coloca da seguinte maneira sobre o sofrimento, aqui é ponos, né? Peripono, o que é insuportável mata, porém o que se prolonga é suportável. E é algo que vem de Epicuro mesmo, né? E a inteligência, retraindo-se, conserva sua calma. Aqui dianoia não é hegemonicon, mas poderia ser hegemonicon. E a inteligência, retraindo-se, conserva sua calma, e o guia interior, olha lá, o hegemonicon, não se torna pior. Então por que os estoicos dizem que a dor é indiferente? Porque ela não torna pior o centro do caráter do indivíduo, que é o hegemonicon. Nem pior, nem melhor. E nem o prazer. O prazer é o indiferente, porque ele não torna nem melhor, nem pior o guia interior, o princípio diretor dos indivíduos. E as partes lesadas pelo sofrimento, se em alguma coisa podem, que se manifestem sobre o mesmo, que o declarem, que protestem. Deixe que elas protestem, você pode manter a calma mesmo nesta situação. E chegando aqui, finalmente, à entrada de número 34, a minha edição de Dona Virgínia de Castro Almeida está se desfazendo, né? Está se dispersando, como se diria epicuristicamente. 34. Relativamente à glória. Considera os pensamentos dessa gente, o que são esses homens, o que evitam, o que procuram. Como as areias trazidas pelas ondas vão se escondendo, as que tinham vindo antes, assim na vida, o que sucede é bem depressa apagado pelo que vem depois. Como as areias trazidas pelas ondas vão escondendo as que tinham vindo antes, assim na vida o que sucede é bem depressa apagado pelo que vem depois. E aqui se fala da doxa, da boa opinião, da glória, da boa reputação. E Marco Aurélio, para tomar isso como um espantalho, como algo que não deve ser valorizado, diz: considera os pensamentos dos que buscam a glória. Como é que eles pensam? Como é que eles agem? O que eles não fazem para obter essa glória que tanto almejam? O que são esses homens? O que são essas pessoas que buscam a glória, a doxa? O que eles evitam? Né? De que modo acabam sendo covardes? O que eles procuram? De que modo acabam sendo
por assim dizer, indiscretos ou mesmo licenciosos ou mesmo orgulhosos por causa disso. E aqui há um símile interessante trazido por Marco Aurélio, traduzido da seguinte maneira: como as areias trazidas pelas ondas vão escondendo as que tinham vindo antes, assim na vida o que sucede é bem depressa apagado pelo que vem depois. Então, como as ondas se sucedem, como a troca de areias na praia se sucede, assim é a questão da glória ou da fama. Veja-se, por exemplo, a glória esportiva, como dura pouco, ela dura aí 1, 2 gerações, ninguém mais se lembra dos grandes esportistas do passado, com uma ou outra exceção. Aparece um novo que aparentemente vai levar todas as glórias, vai levar todas as fichas, logo depois aparece outro, e aparece outro, e aparece outro, ou outra, e assim vão se sucedendo, e ninguém se lembra mais dos antigos. Lembremos-nos de que na Grécia, por exemplo, havia os Jogos Olímpicos a cada 4 anos e outros jogos em outras localidades. Havia jogos todo ano, na verdade, nos períodos de paz, né? E havia os grandes esportistas daquela época. Nós não nos lembramos do nome de praticamente nenhum desses indivíduos que foram muito famosos na sua época. Praticamente ninguém. Há lá em Píndaro alguma coisa a esse respeito, né? Mas mesmo assim, nós nos lembramos mais de quem cantou essas glórias, de que foi o grande poeta Píndaro, do que desses indivíduos aparentemente muito importantes na sua época. E como eu estou lendo aqui Seabra, vou lê-lo também neste ponto. Sobre a glória, examina-lhes deles, dos homens, né, os pensamentos, quais são e o que evitam, o que porém perseguem. E que, como os bancos de areia que se depositam uns sobre os outros escondem os primeiros, assim na vida os acontecimentos precedentes são rapidamente encobertos pelos que vêm depois. Não é clara a questão do movimento das ondas, parece mais o movimento das dunas, as areias que são levadas pelo vento e acabam se sobrepondo aos grãos de areia que estavam lá, que também serão encobertos por novos grãos de areia, que também serão encobertos por novos grãos de areia, etc, etc. Portanto, a glória é algo fugaz, passageiro e certamente não almejável por um estoico, certamente não buscável por alguém que entende a transitoriedade das coisas, o caráter passageiro de tudo quanto existe, o caráter cambiante das opiniões humanas. Como sempre que o vídeo não fica tão longo assim, eu prometi a vocês, vou ler aqui a tradução de Felipe Almeida, do texto em questão, colocando o link para ela aqui embaixo na descrição também. Como eu já lhes disse, é uma tradução que tem problemas, mas o gesto me parece interessante, de modo que vamos honrar esta iniciativa. 32. Sobre a morte. Dispersão, se o mundo for uma concorrência de átomos. Extinção da transmutação, se for uma unidade. A opção dos outros tradutores é extinção e ou transmutação. 33. Sobre a dor. Se for além do que podemos suportar, dá cabo de nós. Se é duradoura, pode ser suportado. Vejam a visão naturalista, por assim dizer, dos estoicos, né? A natureza não nos traria alguma dor que não seria suportável pelo ser humano. Ela necessariamente destruiria o corpo se não fosse, se essa dor necessariamente traria a destruição do corpo, se ela não fosse naturalmente suportável para um ser humano. A mente, que é dianoia, né, se afastando do corpo, mantém sua calma, e a razão mestra, que é o hegemonikon, segue sem ser afetada. Quanto às partes afetadas pela dor, deixe-as, se puderem, declarar seu sofrimento. E por fim aqui sobre a fama, 34, ele prefere fama em vez de glória, possível também. Observe quem são seus pretendentes, suas ambições e aversões. Além disso, reflita quão rápido as coisas de hoje são enterradas sob as de amanhã, e até como uma camada de areia é rapidamente coberta pela próxima. Então Felipe Almeida coloca as questões desta maneira, assim como Dona Virgínia de Castro. Os Almeidas comandam nesta
questão de traduções em domínio público das meditações de Marco Aurélio. Estas meditações, cujas traduções foram lidas aqui, lidam com a questão da chamada disciplina do desejo. Tem a ver com o que nós podemos esperar ou não da vida, ou a que nós podemos ter aversão ou não que nos possa acontecer enquanto estamos vivos. Morte, sofrimento e glória estão na categoria dos indiferentes, não são coisas que decidimos. Portanto, os estoicos acabam nos exortando a ser fortes diante desses espantalhos. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!